Você também está protegida em casa aí, Maria? Oba! Olha só, só saindo da necessidade, né? Com certeza. Ó, conseguimos entrar. Eu sempre falo isso, tipo, a gente tem que falar que não está preso, não. A gente tem que falar que está protegido. Ó, já estamos no ar. Alô. Para tudo isso. Alô, oi, Dei, tá falando com a gente? Estamos no ar, já estamos no ar. Já? Já, estamos no ar. É isso, pessoal, gente, que absurdo. Estamos 6 minutos atrasados porque os probleminhas técnicos aqui de live doméstica. Conseguimos, vamos ver. O Telto não estava. Vocês estão me ouvindo, gente? Nós estamos ouvindo. Você está ouvindo? Mais ou menos. Então tá Mais bom. ou menos? Então, você também quer ficar num estúdio todo bonitão, quer ficar... Pega o celular, cara. O Avigdor está tentando me derrubar, mas eu tô com algo preparado para ele aqui essa noite. Tem um depoimento forte aqui que vai impactar Niterói. Pessoal, essas coisas em ano eleitoral é complicado. Agradecer a todo mundo que está prestigiando mais uma live do Papo na Subida, que é um projeto que pretende, com toda a boa vontade, com todo entusiasmo, com toda seriedade, com toda honestidade, mostrar que as favelas, comunidades, as populações que moram nos morros da cidade, elas são moradores de um bairro, como qualquer outro bairro de Niterói. E a gente tem tido essas lives às quartas-feiras sem passar nenhum episódio da websérie Papo na Subida, porque, como todo mundo sabe, a gente está sem poder sair de casa, a gente está sem gravar programa. Então, a gente está fazendo aqui às quartas-feiras, quando a gente exibia sempre um novo episódio, a gente está fazendo live. Essa live, para mim, hoje é uma live especial. É uma live que vai muito além do Papo na Subida. É quase que um desabafo em relação à criminalização que se faz contra pessoas que trabalham com maior esforço, com maior carinho, com maior afeto, em projetos ligados ao que acredita, e são colocadas no mesmo saco de algumas ONGs que nunca subiram um morro na vida, mas que amealham fortunas de forma ilegal. Então, é importante, nesse momento, separar o joio do trigo. Não é o que é perverso não é a ação de ONGs. O que é perverso é a malversação de recursos públicos por 0,007% das organizações não governamentais nesse país. Então, esse programa hoje vai tratar de projetos feitos por organizações que, aqui em Niterói, trabalham há anos e anos com cultura e com comunicação. Nós temos aqui como convidados o Luciano Simplício, da Bem TV, que já trabalhou aqui com a gente no Campus Avançado. Nós temos a Inês, que tem um trabalho fantástico. Eu não sei se pode apresentar como mesa, mas ela vai dizer, cada um aqui se apresenta, que ela faz um trabalho maravilhoso lá na Casa Verde, no Morro do Bumba, hoje. Mas há 150 anos, a Inês já fazia o Arte e Ação Ambiental lá no Morro do Palácio, e vocês não vão ter aqui a palavra das pessoas, das ONGs que faziam, mas tem pessoas que cresceram em projetos como o Telto e como o Josemias, que foram afetados por esses projetos. Eu detesto a expressão atingido. Qual o público-alvo? Atingimos tantas pessoas. Alvo é outra coisa, né? Alvo de bala, e atingir é atingido de bala, essas coisas são afetados. Esses programas afetam, porque esses programas têm afeto.
Então, eu quero deixar eles falarem. Então, eu vou pedir peraí, o Avigdor está me dizendo aqui que o Telto pediu para a gente começar o programa com um videoclipezinho dele. Então, vamos começar, então, Avigdor. Bota aí o videoclipe. Diga oi pro seu futuro. O 998 ideia genial. Museu Via de mão dupla, Niemeyer social. Molecada permeando novo espaço cultural. Surgia a Maquin Palácio, arte ação ambiental. Arquiteto desenhou um projeto especial. Hoje somos plataforma urbana digital, trabalhando bem comum em vários segmentos. Inclusão socio-digital, visando empoderamento. Favela vive e grita uma vez no mês. Evento Maquin UOL, concedendo voz e vez. Públicos no plural deu seu recado à sociedade, tornando acessível e excessiva acessibilidade. Pra sempre, pois chegou a nossa hora. Remix de ideia, tudo junto ao mesmo tempo e agora. Uniemar no morro é benção turística, bandas talentosas, oportunidade, residência artística, som que abala. Além de quatro paredes, conexão afetiva, terceiro redes, propiciar um espaço de convivência, tecnologia, linguagens e vivência, fusão entre o suporte adaptar e a afluência do digital e o analógico na mesma experiência. O mundo é um povo que te abraça com vários tentáculos. Abrir a mente e a cortina é a hora do espetáculo. Original é o que cria, tudo se copia. São inovações que vão além da tecnologia. Melhora a performance, aprimoramento e alto nível. Evidenciando que outrora era quase invisível. Teclado, guitarra, batera, melhorando a qualidade. Voz baixo, abraço necessário. Abraça a cidade, musicalizar. Bora sonorizar, experimentar. Novas formas de criar, como foi tentar. Festival de banda, culminância de excelência. Teoria musical, crescimento e evidência. Buscar o seu espaço no mercado, fazer inserção. Pra muitos ganhar pão, interação ou socialização. Fazer história, trilha sonora, Maquin UOL, onde quer que você esteja, onde quer que vá. O mais alto arte me leva só pra te encontrar. Se é pra te encantar, em qualquer rima final imersa, do físico pro virtual e vice-versa. Não há barreira entre a arte e a vida. Entre nós o mundo, o futuro é o ponto de partida. Confia em mim, o futuro não será à toa. Vamos potencializar conexões que funcionam pessoas. Salve, beleza, Telto? Aí, garoto. Olha só, vamos aproveitar então, vamos começar até com o Telto mesmo, porque o Telto vai dizer para a gente. O Telto hoje é o âncora do nosso programa Papo na Subida. Ele é que conduz todas as entrevistas nos episódios. E aí eu quero que ele diga para a gente quando que ele começou o projeto e apresente a Inês, que está aí ao lado dele, que era uma das coordenadoras desse projeto. Vamos lá, Telto. Salve, salve, galerinha do bem. Primeiramente, boa noite para vocês. Mandar um grande beijo para geral que está acompanhando o Papo na Subida. Isso já virou uma tradição. Toda quarta-feira aqui, ó, a partir das 9 da noite, a gente está aqui com uma resenha bem legal. Eu quero convocar os meus seguidores, a galera que está sempre dando aquela moral, rapaziada lá do projeto Passando a Palavra, que escuta meu vídeo todo dia lá de manhã, aquele vídeo motivacional, rapaziada das 4 comunidades que tiveram a honra de receber o Papo na Subida e que foi uma honra para a gente estar ali, rapaziada do Beltrão, Morro do Palácio, Morro do Estado, Juca Branco. Alô, mano Sandro, tamo junto! E aí,
cara, falar dessa galerinha aí boa que vai compartilhar esse momento de aprendizado, de troca de ideias junto com a gente é muito legal. Eu estava conversando, né, no nosso grupo e falando também que a gente entende a nossa missão, né, falando acerca de missão e visão, a gente entende a nossa missão de vida e como que a gente percebe o mundo a partir do momento que o nosso nome é narrado na história do outro. Então, assim, eu me sinto muito feliz em dizer que nomes como o seu, Dave, como o da Inês, como o do Josemias, como o do Lu aí, grande amigo, nem sempre a gente tem tido o tempo de trocar, mas são pessoas que, quando eu conto a minha história, quando o Telto, quando o Elielton, independente das práticas de maneiras que eu faço, de como eu percebo o mundo, esses nomes fazem parte da minha história. Então, assim, isso que é legal, isso que é importante, é quando o nome de pessoas fazem parte da sua narrativa de ser humano, nesse espaço-tempo chamado Terra. Então, assim, falar dessa galera, né? Primeiramente, é entender que o Maquinho, nesse vídeo, ele foi descrito ele foi escrita essa letra para esse vídeo, foi quando o Maquinho estava participando de um edital para o Oi Futuro, e a ideia era contar as experiências a partir da comunidade do Morro do Palácio. Então, assim, eu estava muito à vontade. Eu fui para casa, eu escrevi essa música numa madrugada. Falei, eu vou pegar esse gancho aí e vou fazer, porque eu estava trazendo uma narrativa da minha história, de como que eu percebi isso, né? O Maquinho, ele é criado, projetado, pensado, idealizado a partir de um projeto chamado Arte e Ação Ambiental, que acontece no MAC, né? Que acontece com o MAC, com o Morro do Palácio. O projeto Arte e Ação Ambiental é um entrelaçamento, é um encontro de histórias. Não foi por acaso, foi por histórias. É um encontro é um entrelaçamento de destinos. O Guilherme Vergara, grande mentor, amigo, professor, ele havia tido uma experiência nos Estados Unidos e tal, estava querendo implantar, ele então estava diretor da Divisão de Arte e Educação do Museu de Arte Contemporânea, isso desde de 96, 97, e ele estava querendo, o MAC queria como um todo expandir as suas fronteiras. Já essa era uma discussão da meados dos anos 90, sobre pensar uma nova museologia, não daquele museu que fica ali como um espaço sacralizado, de templo, mas um museu que se permitia ir até as pessoas, e nada melhor do que o museu trabalhar com o seu entorno. E aí calhou de ter jovens da comunidade do Morro do Palácio que estavam fazendo um curso de molduraria e vidraçaria, jovens que estavam fazendo esses cursos de ONGs normais, né, que você aprende uma profissão. E aí nós fomos fazer uma visita no Museu de Arte Contemporânea, e aí nós conhecemos a pessoa do Guilherme Vergara, e foi aonde nós fomos para fazer apenas uma visita, uma culminância de final de curso, né, um passeio, digamos assim. E aí, cara, nós conhecemos essa pessoa iluminada, essa pessoa especial, que é o Guilherme, e a partir daí não parou mais. Aí essa conexão MAC-Palácio fez uma fusão. E aí, 6 meses depois, né, a partir de uma contrapartida da época do governo, que era um projeto da primeira-dama, né, da senhora Ruth Cardoso, na época, que era a Comunidade Solidária, foi pensado esse projeto. E o projeto Arte e Ação Ambiental, ele veio com essa pegada, né, de trazer para a comunidade do Morro do Palácio, o MAC se permitia a ouvir o outro, se permitia aprender com o outro. Não tem como falar isso sem lembrar da visão paulo freireana de discutir, de pensar o outro, dessa educação que não se dá por concepção bancária, né, que não é aquela coisa de nós somos invólucros vazios que precisam alguém que deposite o conhecimento. Não. Foi feita essa via de mão dupla mesmo. E aí, assim, eu tenho certeza que eles aprenderam muito com a gente, porque você falou que é tudo um bairro só, mas, assim, hoje eu posso ser que eu tenha esse entendimento. Eu te entendo, te respeito, mas entendo também que, cara, na década de 90, eu não sei se até hoje é assim, mas nós morávamos em um país, dentro de um bairro, dentro de uma cidade, dentro de um outro país. Sabe por quê? Porque a nossa língua era diferente, que o favelado fala diferente. A nossa roupa era diferente de todas as pessoas que viviam ao nosso entorno. A nossa maneira de perceber o mundo era diferente, a nossa cultura era diferente. Então nós éramos uma bolha, um país, né? A gente brincava de Pequeno Príncipe, pegava cometas uma hora e outra e vagava aí por várias galáxias sociais, e ao tempo todo, alguns lugares colocavam uma tarja e diziam: você só pode vir até aqui, você só pode chegar até aqui.
tem uma brincadeira que eu escrevo num poema que eu falo assim, né, que é uma filosofia overflow, né, assim, que se não nos deixam transbordar, expandiremos a borda. Ou seja, se eles não deixam a gente sair, eclodir, sair da comunidade, a gente expande a periferia, a gente vai expandindo a periferia até tudo ser periferia, né? Uma fala legal do Ariano Suassuna, que ao redor do buraco tudo é beira. Então, salve Ariano Suassuna. E nesse momento, eu conheci esse nome que faz parte da minha história, que é a querida Inês. Assim, eu conheci a Inês no MAC, foi um prazer imenso, assim, entender a Inês, perceber a Inês. Então, assim, eu tinha um contato com a Inês. A primeira coisa que me chamava a atenção era de como que a Inês conseguia conciliar a profissional maravilhosa que ela era e a mãe maravilhosa que ela era, que assim, a gente estava ali naquele momento de cuidado, assim, de aprender, a gente estava ali aprendendo, bebendo dessa fonte chamada Inês, de repente chegava lá a Bia, os outros filhos dela e tal, e ela, assim, de maneira tão sutil, colocava os filhos dela para falar com a gente, para brincar, para interagir, e na nossa cabeça, como pessoas, né, de comunidade, que muitas das vezes sofre várias questões, esse acolhimento vai até a página 1, a página 2 não tem. Fala assim, caraca, mano, eu tô brincando com a filha da Inês, eu tô conhecendo o filho da Inês, pô, o filho da Inês me conhece, me respeita, me tem como amigo e tal. Então, assim, a gente conseguir ver uma pessoa que tem essa humildade e essa sensibilidade de fazer isso, cara, isso daí, assim, tem que se segurar para não ficar emocionado, que de fato é legal. E eu conheci, e assim, a Inês foi pessoas que me deu várias dicas e tal, me deu vários conselhos, assim, como mãe, como irmã, como amiga, e eu tenho uma gratidão imensa para a Inês. E depois de um tempo eu ainda tive a honra de também compartilhar com a Inês um trabalho também com o professor Guilherme, com outros amigos, no MAN, no Museu de Arte Moderna do Rio, né, que nós fizemos parte do Núcleo Experimental de Educação e Arte. Então, assim, tinham domingos da criação e tal, ou a reedição nos domingos da criação, o projeto, né, da gente atender as famílias ali, e a Inês sempre com aquela questão dos acúmulos, trazia aquelas tampinhas coloridas, aquelas coisas legais que ela sabe muito bem fazer. Então, assim, eu sempre, quando eu falo assim, Inês, a palavra que me vem é acolhimento. Eu não me lembro de ter chegado em nenhum momento ou ver qualquer pessoa chegando perto da Inês e não ser acolhida. Então, assim, eu não consigo ver essa falha de comunicação, essa dicotomia, como lá daquele do quanto vale ou é por quilo, que você se apresenta de uma forma e prega uma forma, mas vive de outra. Então, assim, a Inês transpira, ela é isso atendendo um grupo, ela é isso fazendo uma mentoria, ela é isso trocando uma ideia com você, ela é isso nos bastidores, quando as luzes se acendem, quando as luzes se apagam e quando a galera tá varrendo a sujeira do palco. A Inês é a mesma pessoa. Eu quero já deixar um beijo para ela e passar a palavra. Inês, tá contigo aí. Ai, Telto, obrigada, querido, aí por esse carinho. Você sabe que a recíproca é a mesma. A gente tem esse trabalho onde a troca de saberes e de sentimentos e emoções, né, não se descolam em momento algum. E queria agradecer esse convite. Na verdade, eu estou vendo ele assim, já como um aquecimento para quando passar a pandemia, a gente fazer esse papo lá no Bumba, que já era uma coisa prevista, que a gente já andou conversando e está aí sendo gestado, né? Então, a gente vai aquecendo por aqui. Você falou, né, Telto, que nós somos muitos, né? Porque a gente é um pouco de todo mundo que passou na nossa história, né? E eu, como uma pessoa ligada à educação, né, não poderia deixar de dizer também de onde que vem esse berço todo que talvez te possibilite enxergar essas coisas em mim. Mas eu acho assim, que a base, né, vem lá de uma família de educadores, de professores, em sua quase totalidade ligados à rede pública de ensino e pautados, inspirados pela pedagogia, né, Paulo Freireana. Então, eu acho que a partir dessa base, acho que qualquer coisa que a gente vai fazendo ao longo da vida vai estar pautado aí por esses valores, né, por essas éticas e essas estéticas que você tão bem já colocou aí, né? O David também falou, né, Inês já estão uns 150 anos, e aí me veio aqui uma lembrança, meu primeiro contato
E até um parêntese, para a gente assim, que às vezes está trabalhando na comunidade, e o fato de não sermos da comunidade, isso às vezes é um conflito, né? Porque você não sente, talvez, a propriedade, mas eu acho que há essa riqueza dessa possibilidade desse encontro e do que se cocria a partir dali, né? E aí, David, essa história vai bem atrás, vai lá no ano de 86, 1986, o pessoal da minha idade vai lembrar o projeto Recriança, no Rio de Janeiro, e até lembrando a última live, que foi sobre a questão do poder do esporte nas comunidades, que eu assisti e adorei, e me lembro, então, agora, esse projeto da nova, na época, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro, com esse programa Recriança, que tinha uma base de esporte, mas que também trazia arte, porque tinha parte do teatro, tinha orientação para o trabalho. Então, eu pude transitar nessa época, ali no Estácio, Morro do São Carlos, Morro do Macaco, Maré, já nesse eixo, entrando pela arte, também um pouco pelo que eles chamavam de OT, que era o orientador para o trabalho. Então, era aquela pessoa que, de repente, ia justamente fazer essas trocas, trocar com a juventude, de repente, ter ideias, enfim. Mas é só esse parêntese. E aí eu vejo assim, os desmontes que a gente vem tendo, né? Aí, em todas essas áreas que perpassam pela educação, quando lá naquela época você tinha tantos núcleos no Rio de Janeiro que na enchente lá de 88 foram bases para esse trabalho, né? De acolher, de atender e de socorrer todos aqueles problemas advindos da enchente. Mas fechando esse parênteses, só para dizer que é lá de trás que a coisa vem, né? A gente realmente passando pela escola por algum período, a gente vai também lá atrás no Dalto, querido, saudoso Dalto Gonçalves e a Lúcia da aldeia Curumim, Niterói, que também era um processo de educação experimental, visitado por muitas universidades, muitas pessoas. Então, é aquela coisa assim de repente, você também ter os seus espaços profissionais como também ainda formadores, né, como uma grande escola. E ali foi. Depois vem a escola nossa também, para quem, né, teve oportunidade de conviver. Vocês fizeram oficina de papel reciclado lá, não foi? Então, a escola nossa também já foi aquele aprendizado, porque era uma experiência de uma cooperativa, né? Aquele grupo que sai da aldeia, não porque tivesse um problema propriamente dito, mas porque tinha aquele sonho, aquela utopia de fazer uma educação gerida, né, gestada por aquele grupo. Então foram meses e meses de trabalhos, de sonhos, e a escola nossa está aí até hoje, né? Enfim, e aí depois eu vou para a área dos museus, me desligo dessa área da educação ligada às escolas, também com o Guilherme, que já o Telto aí mencionou. Tivemos a oportunidade de começar esse trabalho juntos lá em Nova York, num programa de arte, também nas periferias de Nova York, né? E aí a gente vem para o Brasil em 96, aí o MAC está aí inaugurando, e o MAC inaugura em 96 com um grande desafio, né? De comunicação e de construir pontes com a cidade, né? Porque já naquela época a gente já estava, como o Telto colocou, essa discussão, saindo desse Museu Templo, desse Museu Ágora, né, e dando um passo a mais, que era indo no caminho desse Museu Agência, desse museu que cria junto, desse museu que parte dos acontecimentos, né, dos felizes encontros, ou às vezes nem tão felizes, mas que podem ser, enfim, reinventados, redesenhados. Então, acho que isso tudo aí foi uma grande escola. E aí, propriamente falando do arte e ação ambiental, né? Que a gente vê que foi uma história linda, me lembro demais. Guilherme sempre fala do encontro com as Havaianas, né? O primeiro encontro de vocês lá no Salão do MAC, e é bem simbólico, né? Toda aquela experimentação que foi feita, tira a Havaiana, bota a Havaiana em frente da obra que você escolher, e a partir dali se começa, então, essa primeira ocupação, essa primeira intervenção, né, dentro do espaço, não mais com aquela ideia de que vocês fossem espectadores,
né? Mas que vocês fossem seres pensantes, criando e que estavam enriquecendo esse museu, porque se não se cria as experiências, os museus não se transformam, né? Quer dizer, os museus vêm sendo transformados a partir dessas experiências. E, sem dúvida nenhuma, o MAC e Maquinho são aí referências, eu diria, até em termos de Brasil, né? Muita coisa que aconteceu ali, eu acho que ainda vai ser estudada, né? E então, em 99, se cria aquele primeiro grupo para, de fato, já com a pretensão de desenhar o Arte e Ação Ambiental, sobe o palácio e inaugura simbolicamente essa ponte, né? E aí o museu vai realmente firmando a sua visão de ser um museu conectado com a cidade, com a comunidade, e a ideia não era parar no palácio, a ideia era que o palácio fosse um piloto. Aí me lembro muito do Uber, né? Na época o Guilherme, a UF, porque aí o Arte e Ação ele deixa de ser só um programa do MAC, mas vira uma grande parceria com a UF, e depois, juntamente lá com a Saúde Coletiva, com o Uber, né? E o Programa Médico de Família, que também era uma grande referência para a nossa cidade. O Uber, se eu não me engano, era responsável, né, ali pela Boa Viagem, e aí esse Arte e Ação Ambiental entra no Palácio de uma maneira muito mais abrangente, né, porque ele então faz essa conexão arte, sustentabilidade, saúde, prevenção, né, da saúde e essa arte do cuidado, né, mas isso tudo só porque tiveram vocês, porque senão nada disso tinha acontecido, né? Isso aí é um fato, né? São esses encontros que vão mudando a vida da gente. As fotos aí maravilhosas, né? Eu magrinho. O Josemias aparece em alguma dessas fotos aí, Josemias? Pô, apareci com a camisa do Mengão, como sempre, e depois com a camisa listrada. Aí eu aí, ó, com a camisa listrada. Você tinha quantos anos? Aí, eu acho que eu tinha 22. 22 ou 23. Isso daí foi uma encomenda que nós fizemos. Isso daí foi uma encomenda que nós fizemos para a Globo. Nós fizemos esse papel que utilizaram para fazer a roupa do diabo da série Um Dia de Maria. Foi muito, muito maneiro. Nós fomos lá na Globo lá visitar. Eu, Eliane e o Douglas. Esse de camisa vermelha é o Léo. Léo Lourim já faleceu. Só lembranças boas. Esse daí era um pijama da minha avó que eu estava usando aí, ó. Essa camisa listrada. Era um pijama da minha avó. Aí brilhava. Eu achava maneiro. Ai. Agora, Jefferson, Oi. Me lembrei aqui agora, vê se vocês me ajudam a lembrar disso, aquele encontro, porque na série de muitos e muitos encontros, nós tínhamos aqueles encontros com a Renê, né? Sim. Que era uma psicóloga que veio para fazer parte da equipe, era uma equipe multidisciplinar, né? A gente tinha assim, essa possibilidade multifocal de diálogo, e eu me lembro muito de você, Telto estava falando como é que eu impactei ele, né? Quero falar de como que você me impactou, e tenho certeza a equipe toda, quando você, né, em uma daquelas partilhas, conta a história do seu acidente, né, com o olho, e da maneira como você falou e que você contou aquela história, eu falei, gente, eu não sei de nada, né? Porque foi assim, um aprendizado ali tão grande, e eu quero trazer isso porque nós abrimos lá com o clipe lá do Telto, mas hoje você é um fotógrafo, cara. Hoje você é um fotógrafo, porque naquela época, e tenho certeza, desde o dia do acidente, você tinha quantos anos na época? Era menino, né? Tem criança, tinha 1. Então, você isso não comprometeu a tua visão de mundo, é isso que eu quero dizer. Né? Sim, eu acho que foi um acidente com meu primo. Será se não acontecesse esse acidente, eu seria o que eu sou hoje? Tem coisas que vêm
para te dar um caminho, porque eu sempre fui uma pessoa que era visto na comunidade como não prestava para nada. O pessoal falava que eu era zero à esquerda, e hoje eu tenho respeito de todo mundo da comunidade. Tem criança que quer ser Josemias, tá entendendo? Tem os pais confia de deixar os filhos deles comigo. E são aqueles pais que me chamavam de zero à esquerda, que eu não prestava para nada, porque minha mãe sempre foi muito trabalhadora. O que eu queria, ela dava até onde ela alcançava. Então, muita gente... Eu não fazia nada. Eu só ficava dentro de casa, praia, futebol, baile funk, e isso. Só isso. E pessoas não via um futuro em mim. Tá entendendo? Eu achava que seria só mais um. Mas com o projeto Arte Ação Ambiental, eu mostrei que eu não sou zero à esquerda, que ninguém é zero à esquerda. Não existe isso, porque todos nós temos nossos valores, tá entendendo? Só basta um empurrão, uma ajuda. E eu tive uma ajuda, Elielton, o Douglas, o Luizinho, nós éramos 40. Nós éramos 40 capetas, porque nós fazíamos só merda. Desculpa do palavreado. Nós, onde é o Bistromac, a gente ficava lá correndo, escorregando de barriga quando o pessoal estava lavando o chão do MAC. E fazíamos muitas bagunças lá no MAC. E quando o Guilherme Vergara apresentou a gente o neoconcretismo, que eu fui perceber que eu nasci para trabalhar com arte. E isso, e a arte é bom, é uma coisa boa que não tem limites. Você pode sempre tá viajando, sempre procurando coisas novas, ou indo lá atrás, trazendo as coisas antigas, e continua sendo arte. E é uma coisa que veio na minha veia, aquele uau cara que todo mundo aguardava do Guilherme, que era o selo, que o seu trabalho, desculpa, mas vou falar, que o trabalho era foda. A Bia elogiando, a Inês, a Carmen, as aulas que nós tivemos com Cristina, porque quando eu comecei o Arte Ação Ambiental, eu tinha 19 anos, e eu estava na 4ª série. E a Cristina falou assim: vocês vão estudar. Ela não perguntou se nós queríamos. Ela pegou na nossa mão, levou no IEPIC, matriculou todo mundo que estava fora da escola. E eu sempre fui uma pessoa que prestava bastante atenção nas coisas, mas não parecia que eu estava prestando atenção. Eu vi que lá atrás muita gente me chamava de zero à esquerda, mas também tinha gente que prestava atenção em mim, cuidava de mim, tá entendendo? Sem ser minha família, porque minha mãe sempre cuidou de mim, meu pai da maneira deles, mas quando uma pessoa de fora, a gente vê que nós prestamos, tá entendendo? E foi muito maneiro, e hoje sou fotógrafo, tenho uma exposição chamada Aqui é o Palácio, tiro fotos de tudo, já capacitei mais de 10 mil pessoas dando aula de papel reciclado, trabalho no Maquinho, pela prefeitura. Eu já tive exposição em São Paulo, no MAC, junto com o pessoal, e é isso. E eu quero fazer isso
também com outras pessoas. Porque se acreditaram em mim, por que eu não posso acreditar também nos outros? Por que eu não posso transformar os outros em saúde, em Josemias, em Elielton, em Inês, em Bia, tá entendendo? Porque nós somos foda. Nós somos foda. E vocês são, as pessoas que têm um olhar que sabe diferenciar que a pessoa não quer ajuda financeira, não quer ajuda em dinheiro, não. A pessoa quer carinho, se divertir. Isso que vocês deram pra gente. Deram carinho. Guilherme fala, esses são meus filhos, tá entendendo? E é isso. David, caraca, David, ele acabou com minha alegria uma vez. Meu amigo Marcão ia se fantasiar de Papai Noel e David chegou na festa. Acabou com minha alegria, eu tava rindo tanto. Pô, é isso. Olha só, esses depoimentos realmente são muito emocionantes. Olha só, olha só, Inês, ela conferiu e corrigiu depois. A Mary Monteiro é uma radialista fantástica, é uma mulher muito envolvida com cultura. Ela está perguntando quem é você. Eu acho que ela está querendo te entrevistar. Mary, depois eu te passo isso. Eu já fiz essa fala no início. Eu acho que a gente tem negócio de tempo, né, David? A gente tem um tempo aí para... A live tem 1 hora, mas tá num ritmo legal, vai dar tempo. Vai dar tempo. Olha a Dilma aí também, Helena Falcão, já vi a Cleise Campos, já vi... Pô, tem tanto amigo aqui participando, Ivanildo Estanqueiro, a Mary Spisa, a Mary Tereza, deixa eu ver, Luísa Coloda, enfim, está aparecendo aqui quem vai. Diga, Inês. Não, só para não perder uma coisa importante que a gente estava falando, né, desse tipo de projeto, de programa. Deixa só eu, Inês. Essa questão do médico de família, né, quando o Arte Ação Ambiental faz essa conexão com o médico de família, e o médico de família tinha já essa ideia de módulo, né, de núcleos espalhados pela cidade, a ideia, então, era que esse piloto ali do palácio pudesse irradiar para outras áreas, né? Você vê que a gente está falando aí de quase 20 anos, né? E quanta coisa poderia ter acontecido já. Porque tem uma coisa importante, que é a dificuldade de se continuar com esses projetos. Ou deles terem fôlego, deles terem realmente estrutura para continuarem. Tem uma questão, que geralmente esses movimentos, estou falando na área de museus especificamente, mas talvez caiba aí para outras áreas também. Eles são movimentos, o Guilherme até que traz isso em um dos escritos dele, que é uma preocupação até do Guattari, quando ele diz isso ainda não é o DNA, não está no DNA das instituições. São geralmente movimentos que vêm de pessoas que estão dentro da instituição e que fazem pela via da afetividade, como, né, a gente acabou de ver. É uma afetividade de mão dupla, porque a gente, né, também está recebendo essa afetividade, obviamente, mas não está na estrutura, não está na direção. É algo que vai de baixo para cima, e nem sempre tem o aval e a acolhida, né, das instâncias de gestores, de patrocinadores, de diretores, de políticas públicas, e por aí vai. Né? Então, nós ainda temos muito chão pela frente. Agora, então, com a situação atual, com todo esse programa de desmonte, né, da educação, da cultura, da arte, do esporte, enfim, de tudo, a coisa se apresenta um pouco mais complicada. Eu me lembro que um dos desafios em relação ao Arte Ação quando foi criado o Comune Arte, que seria, vamos dizer, uma renovação
do Arte e Ação, porque as pessoas crescem, as pessoas se tornam adultos, né? Vide aí essa equipe maravilhosa que hoje, né, estão à frente, estão na liderança, estão fazendo acontecer melhor do que a gente, né? Mas precisávamos de ter essa continuidade para novas gerações. E aí é que vem a dificuldade, né, David? Que eu acho que é uma coisa para a gente refletir. Como a gente viu, a disputa. Como a gente viu lá na live do esporte. Está todo mundo fazendo porque é nessa microgeografia, dessas micro vontades que ainda não são estruturantes para as instituições, né? Então, esse é um desafio muito grande. Eu acho que, por exemplo, o Comuniarte conseguiu dar um salto quando faz essa nova leva de jovens do Arte e Ação, com a parceria com o Museu Andy Warhol e a UF, e envolvendo os universitários. Então, as equipes foram montadas entre jovens do Palácio e jovens estudantes da UF. Então, o jovem estudante da UF, que está no asfalto, ele subia para reconhecer o território, né? Atuar no território, co-criar no território, e os jovens do Palácio desciam para o asfalto para reconhecerem esse território, atuarem nesse território, mostrarem quanto que eles tinham e têm para contribuir nesse território. Então, isso também foi um avanço, né? Se a gente pode dizer, em termos né, do agenciamento, como é que ele vai ficando mais complexo e mais amplo. Mas se você É o que o Teoto falou de explodir a bolha. Exatamente, né? Exatamente. Explodindo a bolha. Mas se a política pública não vem junto, David, se você não tem um orçamento, a gente fica realmente trabalhando... As organizações, de certa forma, as organizações não governamentais, são tão criminalizadas. Esses cumprimentos que estavam aparecendo aí embaixo, do Henrique Santana, que participou da live do esporte, que é o professor de jiu-jitsu lá de várias comunidades, ele, a família toda, os filhos de trabalho, outro rapaz do esporte. É isso, e a gente é tão criminalizado, né? A gente aqui, o Campus Avançado, tem 6 de dezembro nós vamos completar 20 anos. São 20 anos de luta. Mas a gente tem uma organização que é inspiradora. Vamos chamar o Luciano aí. Cadê o Luciano? A organização que é inspiradora, o Luciano representa aqui hoje a BemTV. E eu falo isso sem ciúme. Eu era para ter um ciúme. No começo eu tinha um pouco de ciúme. Porque o Luciano saiu daqui, do Campus Avançado. Ele começou aqui no Campus Avançado. E eu não sei, nunca conversei com ele sobre isso, nem eu acho que o Luciano nunca foi afetado por nenhum programa de organização onde ele morava. Eu acho que não, ele nunca comentou isso comigo. Não, acho que a gente tem que conversar. Vamos conversar. Então vamos conversar sobre isso agora. Agora, olha só, deixa eu só falar uma coisinha. Claro. Deixa eu falar uma coisinha aqui. Que agora a gente vai dar uma esticada aqui na conversa com o Luciano. Está todo mundo na conversa, não foge ninguém, né? Mas é só para lembrar o seguinte: se comentou muito sobre o Josemias fotógrafo, porque a Inês chamou de Jefferson, porque o Josemias era Jefferson. Aí virou Josemias agora. Então, tem essas histórias assim, confusas, assim, mas que é muito engraçado e divertido. Hoje não vai dar tempo. Acho que daqui a pouco a gente podia contar essa história, mas se ele quiser, claro. Mas o Josemias, que é um excelente, extraordinário fotógrafo de um olho só, mesmo porque não precisa de dois, porque a gente, quando bota a câmera no rosto, a gente fecha um olho. Então, ele dá show mas fazendo... Se cair poeira, eu estou perdido. E o Josemias está sem câmera. A Victor, dá para botar aquele cartaz Aquele cartaz... Aí eu estou impressionado com a Victor hoje. Estou impressionado com a Aí a gente fez essa campanha. Um fotógrafo, ele precisa de uma câmera nova e nós precisamos das fotos dele. Então, quem puder contribuir, a Victor vai botar aí depois o linkzinho. Você acredita que essas lives... Tem 2 semanas que a gente lançou essa campanha.
A gente precisa juntar R$ 3.299. A gente já chegou a R$ 2.890. Está faltando só R$400. Se 10 pessoas aqui que estão assistindo puserem R$40 nessa conta que está aqui, ó, Banco Inter, número 007, agência 001. Deixa um pouquinho mais tempo para as pessoas anotarem a Victor, deixa só um pouco. Ô, David, deixa eu dar um salve aqui, então, para a galera que pode doar. Fala. Então, eu quero convocar, né, essas 10 pessoas, eu tenho certeza que não, a grande maioria dessas... R$40. Se alguém não, calma, mano. David, você nasceu de 7 meses, mano. Você nasceu de 7 meses. Mas ele nasceu de 7 meses, mas vai durar muito, filho. Olha essa barba. Mais do que a gente, né? Cara, então, 7 meses. Você que está assistindo essa live, você que gosta aqui do Telto, meu mano Luciano, meu nosso mano Dave, gente, compartilha essa live, curte, vai comentando. E é o seguinte, nós temos dois desafios aqui. O primeiro desafio é esse que você está vendo. Nós precisamos ajudar o nosso amigo Josemias, é o famoso me ajuda a te ajudar. Porque se nós conseguirmos ajudar um fotógrafo, um artista do potencial que o Josemias tem, tenho certeza que a colaboração, o retorno disso para a sociedade, o retorno disso para nós vai ser gigantesco. Nós estamos dando material de qualidade, uma ferramenta poderosa para um grande artista que vai fazer um usufruto bem legal. Então, você que pode, eu tenho certeza que você vai ajudar um excelente profissional a continuar realizando o seu sonho, a continuar trabalhando duro, e eu tenho certeza. A conta já foi colocada aí, o número foi colocado aí, passou rápido, eu não sei. Escreve aí no comentário, hashtag eu quero ajudar, que eu tenho certeza que a produção vai entrar em contato com você. Se você é uma pessoa que tem um contato pessoal do Dave, chama o Dave no Zap depois, eu tenho certeza que a gente vai colaborar. Esse é o nosso primeiro desafio. O segundo desafio, esse é o desafio que eu chamo para minha galera, me ajudem a tirar o Avigdor desse programa, porque já tem umas 4 lives que ele tá me boicotando, ô Luciano. Ele me boicota, ele me corta na hora. Que então, assim, isso, cara? Ele tem que aparecer. Não, porque ele não aparece, né? Ele não aparece. Não, então, assim, ele é o cara a aparência da dele, ô Luciano, a aparência do Davi parece um Playmobil, ele, assim, a cara dele é um Playmobil de Chernobyl. Então, assim, você me ajuda a tirar o Avigdor desse programa. Ele vai mutar o teu antes áudio. Que ele me tire. Tá bom? Ele então, vai botar assim, teu áudio, vai botar um bonequinho no teu rosto. Eu tinha que fazer esse desabafo aí, né, pra gente tirar esse cidadão do programa aí que tanto atrapalha o andar dessa carruagem. Mas, assim, com a Avigdor ou não, a gente consegue seguir isso. E, Luciano, já quero passar a bola para você, meu companheiro. Cara, o Dave, ele tem um ciúme de você, né? Porque ele tem um carinho muito grande. Pô, ele viu você crescer, desabrochar, né, se tornar o homem que você se tornou, a partir lá do campus avançado e tal. E aí tem hora que o Dave quer te pegar de volta, que fala, não, vem pra cá. Mas assim, a gente queria de fato ouvir um pouco da sua história, como que essa galerinha que apareceu nesses quadradinhos aí, o Dave, o Josemias, os outros projetos, como que esses projetos... Como é que a gente se conecta, né? Transpassaram a sua vida, como que essas conexões, esses entrelaçamentos, né, essa rede, esse rizoma, fez parte da sua história aí. Conte um pouco da sua história, a galera precisa te ouvir. Quem sou eu? Um simples niteroense, nascido e criado nessa cidade maravilhosa, que tem muito orgulho de ter nascido nessa cidade, né? Bom, cara, é muito louco. Vamos tentar sintetizar, né? Porque a gente tem N coisas para conversar, Mas, Dave, então, acho que dentro daquilo que a gente estava conversando, que era a relação de como eu fui... Eu esqueci a palavra que você disse, que era... Não, cooptado, não, perdão, esqueci a palavra aí. Atendido por uma instituição. Afetado. Né? De afeto. Tem sim um início disso tudo, e eu acho que eu posso começar essa conversa dessa forma. A BTV,
e a instituição que hoje eu tenho o prazer de estar trabalhando, já a partir de ter vindo de outros trabalhos, inclusive do campus avançado, mas a BTV ela surgiu muito tempo lá atrás, 92, mas eu tive o prazer de conhecer a BTV na minha comunidade em 96. Era morador da comunidade lá, adolescente, via a Marcinha, nossa querida Marcinha, uma mulher maravilhosa, poderosa, já braba pra caramba, empoderada lá naqueles idos de 96, com uma câmera gigante, né? E quem conhece a Marcinha sabe que é uma menina que tem uma estatura mais baixa, né? E aquela câmera gigante, eu falei, cara, olha como aquilo é legal pra caramba, olha aquilo que ela tá fazendo. E a BTV surge nesse terreno, né, que era a disputa da terra em Niterói, a posse e a legalização das pessoas que tinham seus espaços, seus territórios não reconhecidos, né, pode-se dizer assim, institucionalmente. E quando eu vi isso lá, eu falei, caramba, quero aprender. E aí, conhecendo a Marcinha, conhecendo a Marcele e outras pessoas que passaram pela BTV naquela época, eu tive a oportunidade de entender como era esse campo da produção audiovisual, né? Pelo menos de uma maneira mais empírica, botando a mão, até porque não era uma oficina, era as coisas acontecendo dentro da minha comunidade e a gente produzindo. Era vídeo sobre festa junina, sobre um asfaltamento, sobre uma escada que estava sendo construída, o time de futebol que jogava em outra comunidade e era acompanhado, e tínhamos vídeos lá falando sobre isso, era muito bacana. E aí, a partir desse momento, eu fui me desenvolvendo e construindo. Só que tem uma coisa muito... tem que se abrir um parênteses nesse tudo, é o seguinte, a gente, enquanto morador de comunidade, a gente tem uma relação com o trabalho, e tinha muito lá atrás uma relação com o trabalho, de que era, enquanto você é adolescente, chega a uma determinada idade, você tem que contribuir de alguma coisa dentro de casa. Então, ter que trabalhar se tornou uma coisa que era praticamente inerente. Então, eu tive que começar a trabalhar e me afastei um pouco da BTV naquela época. Só fui voltar a ter contato com a BTV bom tempo depois, isso já em 99, eu já estava trabalhando em outra coisa, e aí a BTV me chamou de novo para participar de um projeto que já começaria a acontecer dentro do Preventório, que é uma comunidade maravilhosa, outra comunidade também que eu tive o prazer de fazer amizades lá maravilhosas, e a gente começou a produzir um conteúdo lá bom demais. E aí, para além disso, não foi mais só empírico, sabe? E aí sim, a BTV já estava estruturada, tinha uma sede, porque até então lá na comunidade onde eu morava, a Marcinha dava aula para a gente, ou pelo menos conversava sobre a produção de conteúdo audiovisual, embaixo da mangueira, no larguinho da caixa d'água. E aí, quando a gente vai para 99, 2000, a gente pula para uma instituição que está começando a se consolidar. Eu tenho o prazer de dizer hoje que a gente produz um conteúdo, enquanto BTV hoje, né, já adiantando um pouco a conversa dessa estruturação, de que abrange bastante, e a partir daí eu tive o prazer de conhecer, e aí vocês estão vendo na tela aí, logo nos nossos produtos que a gente pôs, que é o vídeo Muito Prazer, falando sobre a questão da sexualidade, do cuidado com a sexualidade, inclusive com a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, a utilização de camisinha. E a gente tem muito disso, né? Estar nos espaços e conversar com a comunidade, essas fotos menores já foi quando eu já parti para o campus avançado. Mas a gente estar nos espaços é sempre uma maneira da gente ter da comunidade o que ela quer falar, o que ela quer conversar. Então, a gente tem essa coisa de estar na comunidade, naquele território, discutindo com a comunidade e vendo o que pode ser retratado através da ferramenta do audiovisual. Mas vamos lá, a gente chegou na comunidade do Preventório, produziu tanta coisa legal, tanta coisa maneira, que quando a gente teve a ampliação da rede e conhecemos o campus avançado, recebi um convite. Aí, eu recebi um convite do campus avançado para integrar essa equipe, e que foi uma passagem maravilhosa. Foi um espaço de convivência muito agregador, principalmente no que se diz respeito ao meu trabalho enquanto comunidade. No campus avançado, eu ampliei
as áreas de atuação na comunidade de Niterói, porque eu conheci outras comunidades, inclusive conheci a galera do Palácio, o Telto Josemias, Marquinho, Gleice e N outras pessoas. Desculpa não estar lembrando todo mundo aqui, é porque a memória já está vagando, né? E aí a gente começou a trabalhar no campus avançado por uma frente que era exatamente, acho que o que a Inês comentou, que era uma política pública mesmo, através da gente estar com projetos sociais, trabalhando a questão social, e muito mais do que isso, dando para a comunidade um lugar de fala, através de uma ferramenta do audiovisual, a gente conseguiu adentrar, e aí no caso da minha pessoa, né, consegui adentrar em outras comunidades que eu nem sequer conhecia. E, para além disso, acho que a gente começou a trocar, porque quando o Telton diz, por exemplo, que a gente tem que aumentar o gargalo, já que não querem deixar a gente transbordar, isso também, acho que para mim significa muito da gente aumentar o gargalo até para outras comunidades. Então, quando a gente tem um espaço de entendimento, de debate, seja na BTV, seja no campus avançado, seja no Maquinho, né, através do MAC, enquanto museu, a gente não é só estar naquele lugar de comunidade e dizer que a gente só pode ir até ali. A gente pode ampliar, a gente pode chegar mais longe. E acho que para mim é isso, tipo, não só na BTV, pelas pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer, ou pelo campus avançado. Criou-se aí uma ideia de que dar voz e falar é criar também uma empatia com essas pessoas. Eu sentia que existia isso, não só pelas pessoas que conduziam a BTV, ou que conduz o campus avançado, ou que conduz o museu, ou qualquer outra instituição da cidade que tem o seu olhar mais voltado para as comunidades, e para além disso, para olhar para aquela comunidade não como um campo de um objeto de estudo, mas acho que um campo de olhar de troca. E a gente vem trocando aí desde então. Hoje a BTV, com seus projetos, em mais de 27 anos, 28 anos de produção de conteúdo dentro da cidade, participando dos espaços de controle social, seja conselho, seja fórum, seja debates culturais, educação. Eu acho que a BTV hoje tem um papel, e aí eu me coloco como representante dentro dessa roda de conversa, um papel de agregar todas as outras instituições ou qualquer outro parceiro que queira participar dessa rede. Que é isso que a gente está criando. Eu acho que tem uma relação bem direta, e aqui eu vou fazer um paralelo, que é isso. A gente, enquanto comunidade, a gente, morador de comunidade, a gente amplia a nossa rede a partir dessas instituições. Mas quem é fora de comunidade, praticamente já tem as suas redes já prontas. Se a gente leva para a discussão para o campo da questão social, são redes que já são dadas para quem está fora das comunidades. Então, quando a gente tem uma instituição como Campus Avançado, ou BTV, que vem para dentro desse espaço, faz essa troca e ajuda a gente a ampliar a rede, isso também significa que a gente está se ajudando enquanto instituição e comunidade, como morador, como sujeito e como pertencente a um espaço. Discutir não só a questão do que é ser morador de Niterói, é ser morador de São Gonçalo e é ser morador do Estado, e assim como o Brasil. A gente, e aproveitando a fala que a Inês disse, passando por esse momento de pandemia e, ao mesmo tempo, percebendo que essa gestão que está hoje do Brasil, e eu não quero nem fazer nome, colocar nomes aqui, mas é dizer que essa gestão hoje coloca a gente num lugar de que a gente tem que começar a ampliar essas redes, porque cada vez mais estão querendo cortar essas redes. Então, resistência é essencial nesse momento, na minha opinião, né? Enquanto morador de comunidade, participante de projeto social e de ampliação de rede. Tudo que a gente tem feito, seja nos trabalhos que a gente tem dentro das comunidades ou na ampliação dessa rede, é uma resistência de tudo que está acontecendo agora. E, para além disso, eu acho que a gente tem agora que começar a captar e pensar o que fazer daqui para frente.
Não ajudar o Josemias, por exemplo, e agora abrindo um parênteses, ajudar o Josemias, como o Telto falou, não é ajudar só ele, é ajudar e a transformar uma pessoa que vai transformar outras pessoas. Nas próprias palavras do Josemias, ele falou isso. Hoje tem pessoas que olham para ele de uma maneira que não olhavam ele antes. Então, aí é uma pergunta para quem está assistindo a live e que tem um papel social e que tem um lugar de fala privilegiado vocês querem ter, eu digo vocês, querem ter outros Josemias, querem ter outros Teltos, querem ter outros jovens produzindo conteúdo tão bons quanto esse, deem oportunidades, abrem espaço. Se vocês têm as suas instituições, comece a abrir espaço para essa galera entrar também. Porque quanto mais pessoas começarem a ser diversificadas desse espaço, quanto mais abertura esse espaço vai ter, melhor vai ser para todo mundo na sociedade. O Campus Avançado, a BemTV, o MAC, é tudo uma rede que constrói coisas, constrói pontes. Então, se você está querendo e acha bonito pra caramba o trabalho do Josemias e quer que tenha outros Josemias daqui para frente, comece a colocar na sua consciência de que o que você pode fazer para melhorar isso. E assim, através de MAC, BemTV, África e Nós, e em outras instituições que trabalham na sociedade de Niterói. Casa Verde lá no Bumba. Isso! Casa Verde lá no Bumba. Eu acho que a gente tem que começar a pensar isso. Porque se não ampliar essa rede e cada um viver só na sua bolha, e aí como é que faz? Vai ficar todo mundo separado? Eu acho que a gente tem que começar a pensar sobre isso, né? Ô Lu, deixa eu te falar uma coisa. Você, excepcionalmente aqui, tem, então, essa dualidade. Quer dizer, você já teve dos dois lados, de um lado e de outro. Olha só a Cláudia Luna aí, o Josemias. A Cláudia Luna tem um projeto, Esse é Meu Papel, você vai poder vender para ela aqueles projetos que você fazia de papel reciclado, hein? Depois você Dave. Eu passo para ela. Não, só o seguinte, deixa eu só perguntar isso para o Luciano. Dilma Negreiro. Dilma Negreiro também é outra. Você, quando citou aí, BemTV, você citou um monte de nome. A Dilma tem um projeto de dança em Macaé, que é um negócio sensacional, é emocionante, cara, o projeto lá dela. Mas eu queria fazer. Eu só quero citar a presença do Leandro também, cara. Leandro Batista está aí na casa, ele mandou aí o salve dele. Leandroba! O Leandroba, ele está chegando agora porque ele estava numa live também, porque ele estava fazendo a live dele, que ele tem um cineclube. O Leandro é Móveis e Utensílios do Campus Avançado. O primeiro ponto de cultura, o primeiro projeto de ponto de cultura, nasce com o Leandro. E é exatamente no Morro do Palácio que as coisas se desenvolvem, né? Quer dizer, nasce com o Leandro, com apoio do Marco Aurélio, mas nasce do Leandro, porque ele tinha feito o edital, ele tinha entrado no edital de Ponto de Cultura um ano antes, e aí, no ano seguinte, eu falei, não, desse ano quem vai entrar sou eu, hein, Leandro? Mas você está dentro. Mas quem me botou... Estou mandando coração para a Laura aí, ó. Pô, Laura, você faz parte também da nossa história. Satisfação total e plena ter você por aqui. Mas olha aí, Lu, Oi. Peraí, desculpa, agora... Aí deixa eu falar. Não, termina e depois eu falo, vai lá. Não, deixa, por favor. Não, é só porque eu queria falar com o Telto uma coisa que você falou, essa coisa da gente sair da bolha, né? Que está na hora, seja a bolha que for, porque são muitas bolhas, né? É necessário expandir, se não nos deixam transbordar, expandiremos a borda, né? Que eles sempre nos deixam na borda, à margem das coisas, então a gente vai expandir essa borda, vai aumentar a nossa zona de atuação, até que tudo se torne periferia. Mas o que eu queria dizer, Telto, tem a ver com a sua fala inicial, quando você falou assim com tanta ênfase essa questão de você ter convivido com os meus filhos e você ter achado isso uma coisa assim, né, tão especial. Mas eu tenho que afirmar aqui que eles também são as pessoas que são hoje, na época eram crianças, né, hoje são jovens, por justamente terem tido tantas oportunidades de conhecer pessoas, projetos, vocês, né, ali no MAC, depois lá no MAN também, eles foram muito, e mais do que isso, ter subido o palácio, né, o Maquinho,
aqueles encontros no Maquin, isso é determinante para que a pessoa veja que a vida não é ali só, né? Que a vida é muito mais e que ela é rica em qualquer lugar, né? A riqueza, enfim, eu acho que isso eu queria deixar aqui registrado, porque com certeza toda essa experiência marcou. Isso é um presente, né? Isso é presente, cara, isso são pérolas. Sim, sim. Acho que todo mundo que está aqui, por exemplo, e aí eu posso usar um paralelo aqui, acho que é bem, para quem participou, principalmente de projeto, eu sou fruto de um projeto, né? Eu participei de vários projetos. Aquela coisa de ocupar o território. Tem muita gente que participa de projetos e que tem a oportunidade de conhecer locais fora da sua comunidade que nem pensavam. E eu posso fazer essa pergunta para o Josemias e para o Elielton antes, se eles já têm essa experiência, de pessoas olharem do palácio para o MAC e não pensar que poderiam estar ocupando aqueles espaços. E assim como eu já tive a oportunidade de, dentro dos projetos, inclusive da BTV e do campus, de jovens estarem ocupando lugares para onde a gente passeou, fez passeio e tal, que eles nunca pensaram em estar. Então, acho que tem as duas coisas, né, Inês? Aquele Sim. jovem, no caso do seu filho, está no lugar para conhecer outras pessoas, e o jovem que está na comunidade dele, que é jogado, principalmente pelo senso comum da mídia, de que aquele é o espaço que tem que ficar, que ele tem que ocupar, e ele não pode ocupar outro espaço que não seja aquele. Uhum. Ô, Lu, é muito legal, cara, você trazer isso, porque a gente discute tanto essa questão de compaixão, de empatia, né? Dessas palavras que uma hora ou outra fica mais em voga, e a gente tem que entender que é exatamente isso. Não é só se colocar no lugar do outro. Não adianta eu me colocar no lugar da Inês com a minha cabeça, com a minha maneira de pensar, com a minha maneira de minha percepção e meu posicionamento de mundo. Eu tenho que me colocar no lugar do outro e ver como o outro, sentir como o outro, entender como o outro. Apenas essa troca de posição não adianta nada, que as pessoas não adianta, não adianta, assim, tem pessoas, o MAC, um exemplo assim, o MAC está aberto para toda a população de Niterói, mas assim, muitas pessoas da comunidade do Palácio não vão acessar, porque é aquela ideia de cuidado e pertencimento. Ainda que tenha esse acesso, a pessoa não se sente pertencente dali, por isso que tem, às vezes, degradação de determinados espaços, que a pessoa não cuida porque não se sente pertencente daquilo. Então, assim, é uma discussão muito legal que essa ressignificação, né? Você se reinventar e essa ressignificação de posicionamento e de entendimento de como que as coisas acontecem. Sim, não, claro. E acho que tem um detalhe que é colocado, principalmente porque o museu ainda é um espaço muito visado e colocado num lugar de elite, né? Ele não é de fato como visto em alguns outros lugares. Ele é santo, né? Ele é sacro. É sacro, né? Como se você falou, pisar ali de qualquer jeito, você vai profanar. É porque ele é colocado dessa forma. O MAC, talvez, porque ele subverte um pouco isso, por causa até da sua arquitetura ser diferente. Mas se você pega e coloca no imaginário popular, o museu é sempre um lugar com vigas enormes, colunas enormes, e que você acha que é um lugar que é sei lá, é isso que você falou, é um lugar sacro, né? Sei lá, eu não sei explicar agora, usar a palavra, pode ter me fugido, mas que a pessoa vê de um lugar distante, que não é para ela. O MAC, por exemplo, já na sua arquitetura já subverte isso. E aí, para além disso, acho que é começar a buscar e trazer essas pessoas, né? E aí, você pode, com propriedade, falar melhor do que isso, como é que foi da galera estar ali ocupando esse espaço através dos projetos que foram colocados lá. Mas é Caraca, isso, Lu, que já legal. se subverte. Que legal você trazer isso, cara. A gente tem que subverter isso, na verdade. Né? Que legal você trazer isso, cara. E eu, assim, enquanto você estava falando, estava me dando um insight de uma oportunidade que eu tive, de estar, inclusive, com a Paulinha lá da BTV, não sei se está ainda lá, na Paula. Nós estivemos em 2007. Não, na Paula não. Você está falando da Paula nós estivemos em 2007 no Prêmio Cultura Viva, que foi em BH, e uma das discussões, assim, de plenária, de mesa, assim, galera, assim, de vários projetos sociais do Brasil, e, assim, eu levantei essa bola, essa pauta lá para a gente discutir de
entre aspas, como encher a barriga com o social, porque a gente está falando de expandir a borda, a gente está falando de um ponto de vista romântico também, porque nós somos fruto disso, a gente luta por isso, só que a gente sabe também que esse gargalo, né, essa pirâmide, é bem ferrenha. É tudo conquistado, é com muita luta. Então, assim, as pessoas sempre tiram, né, quando pensando economicamente, o corte é sempre na cultura, entendeu? E quando corta a cultura, corta o social, e isso daí. Um ponto bem específico. E aí bate na economia, que bate na saúde, que bate na questão de segurança pública, questão de violência, entre outras coisas. E aí você vê uma galera de preto em um carro blindado falando que vai pacificar um lugar dando tiro de 762. Então, assim, é mais ou menos isso. Pertinente. E aí eu queria até falar para a aluna, Cláudia, a aluna falou agora, que a gente precisa trabalhar esse sentimento de pertinência. Ou talvez de pertencimento, né? Eu acho que a gente tem que começar realmente a trabalhar isso, Cláudia, porque é uma coisa que, em determinadas classes sociais, especialmente as mais altas, já é dado por si só desde o berço. Você ter um sentimento de pertencimento por um espaço que, às vezes, nem é te dado a oportunidade de entrar, é complicado. Então, acho que a gente tem que começar a trabalhar. E aí, eu concordo com o Théoto no sentido de que tem duas coisas que, para mim, eu já comento isso sempre em vários lugares. Educação e cultura são duas faces de uma mesma moeda, na minha opinião. Não existe uma sem a outra. Até porque você trabalha ali questões que, a partir do momento do entendimento da educação que você desenvolve, você vê a cultura ou a arte através do seu olhar, do que você constrói da maneira que você se educa. Total. E aí sim, a gente pode discutir o lugar de pertencimento, o lugar de acesso, o lugar de ser. A própria fala da Djamila, do lugar de fala, né? O lugar de fala. Eu acho que tem tudo nessa dupla. Eu gosto muito dessa dupla. A BTV trabalha muito isso, né, na verdade, através da sua ferramenta de comunicação, mas trabalha muito a questão da comunicação, e a comunicação sendo algo que está ligado diretamente à cultura. Para mim, são duas, e aí eu sempre coloco isso em todas as rodas que eu tenho a oportunidade de conversar. São duas faces de uma mesma moeda. Mas eu queria responder a pergunta do David, se ainda dá tempo. E aí eu queria ver se ele quer voltar. Porque eu acho vai lá. Claro, aproveita. Que ele queria comentar. Fala aí. Aproveita. Fala aí, só repetir a pergunta, que é o seguinte. O Lu já apareceu, o Lu tem a experiência dos dois lados. Cara, de certa forma, o Théoto tem também e o Josemias também, porque eles foram alunos e não sei como é que chama, de projetos, e dão aula. O Théoto tem oficina de rima, tem uma opção de projeto nesse sentido. O Josemias dava aula de papel reciclado, essas coisas todas. Mas você que tem essa experiência dos dois lados, mas dentro de uma organização mesmo, não é uma ação tua pessoal. Você saiu da BNTV, você foi instigado, você foi inspirado para entrar no audiovisual pela BNTV, acaba indo trabalhar na BNTV, aí a BNTV não tem convênio, está sem convênio, não tem como te pagar, aí diz assim, você não está precisando de uma pessoa, não? Porque tem um garoto aqui que é um espetáculo e tal. Aí eu falei, manda para cá. Aí você veio, trabalhou com a gente, e aí a gente se apaixonou por você, óbvio. Você é um... E eu por vocês, é claro. Aliás, dona Maria Clara, Nina, Bia, beijo para vocês. É a coisa mais deliciosa que passou por aqui. E aí, por alguma razão, a gente fica sem convênio, e aí eles estão com convênio, eles levam... E aí eu nunca mais consegui recuperar. Então, eu tive a oportunidade, acho que se você for falar de frente, duas frentes, né? Eu tive três, na verdade. Primeiro como um aprendiz da BNTV no início, e aí tive a oportunidade de ser monitor de oficina e tudo mais. Eu acho que é uma coisa que é inerente no jovem, que ele acaba se identificando com a instituição em algum momento. Isso eu estou falando porque eu já tive a experiência de ver outros casos fora da BNTV,
Então, você tem aquele jovem que está ali na formação e, de certa forma, ele se identifica com aquela instituição e ele quer continuar ali, e a instituição está se fortalecendo, e aí vem uma maneira de trazer aquele jovem para dentro da instituição. Aí eu tive a oportunidade de passar por esse processo. E aí, a partir dessa formação e de ter sido levado para dentro da instituição, conheci outra instituição, que aí, no caso, que é o Campus Avançado. E aí a BTV, poxa, vamos aí e tal, o que você acha desse rapaz aí para trabalhar com você? Tive a oportunidade de ir para lá, e para mim também foi outro lugar de aprendizado e de desenvolvimento pessoal, porque eu também conheci, acho que no primeiro momento foi pessoal, porque você está falando de sujeito, de pessoas. Então a família do Dave, por exemplo, está ali, e não só a família, mas todas as pessoas que agregavam o Campus Avançado, né? E agregam ainda, até hoje, o Campus Avançado não acabou, me deram essa oportunidade de desenvolvimento pessoal também. E aí, a partir disso, eu vou para o terceiro campo, que eu fui para o campo privado. Tive a oportunidade de participar de uma empresa privada, onde eu trabalhava na área de comunicação, né, na área que eu gosto de produzir. Aliás, parênteses, toda a minha formação acadêmica veio por pressão, tanto da BTV quanto do David Alexandris, porque como não tinha ninguém na minha família próximo com nível superior, muitas das vezes, quando um jovem adentra desses projetos, são as pessoas que estão nesses espaços de desenvolvimento acadêmico que costumam levar e tudo mais. Então, é só para colocar um adendo aqui de como esses espaços também são lugares de projeção de perspectivas. Então, se você pensa em estar numa instituição, quem dirige a instituição, acho que também é legal começar a pensar nisso. Tudo que a instituição faz e trabalha com o jovem, não só no seu atendimento, é um reflexo e uma projeção que o jovem pode fazer de perspectiva, de formação, inclusive, acadêmica. Mas só para dizer aqui que é o seguinte, fui para a área privada e, cara, dentro da área privada, eu tive a oportunidade de perceber como realmente essa questão das redes é muito inerente em determinada classe. Eu estava dentro de uma empresa grande, na época era a empresa de Niterói, de fornecimento de energia, estava dentro, alocado lá, e vendo como funcionava as coisas. Pode falar o nome, não tem importância não, pode falar o nome, porque não tem problema. Na época era Ampla, hoje é N, né? E você vê como é que ocupar os espaços, eu mesmo me vendo como um jovem negro na época, e olhando para aquele lugar, era um espaço que eu falava, cara, como é que eu poderia estar aqui e tal? Achava que não deveria estar aqui, ali. E percebendo como a minha formação e a minha capacidade me davam, me permitia estar naquele espaço, eu também percebia que, muitas das vezes, aqueles espaços já eram pré-determinados para algumas pessoas. Eu tive a sorte, em algum momento, de estar ali, ligado com claro que o preparo que eu tive, principalmente técnico, para ocupar aquele espaço que eu estava. Mas tive muita sorte, porque eu percebi que alguns espaços ali dentro eram pré-determinados. Era para quem era amigo do fulano, do sobrinho, do tio, que ia chamado para lá. Então, quando eu falo que a gente tem que começar a fortalecer as nossas redes, é para isso também. É para quando acontecer algum tipo de projeto, algum tipo de inserção, algum tipo de trabalho que seja, de fornecimento de conhecimento, principalmente acadêmico ou técnico, é a gente olhar para a nossa rede e falar, caramba, Josemias, ele é um cara muito bom nisso, acho que eu vou chamar ele para produzir isso. E tem, sabe, começar também a gente produzir as nossas redes. Porque senão a gente vai ficar pensando que vai ser chamado, não vai ser. Não vai ser. E aí, quando o David fala assim, e aí fechando esse parênteses, né? Ele fala assim, Deus está dos dois lados, e aí eu botei mais um lado que esse lado privado, é assim, é muito gratificante, eu posso dizer, porque é uma identificação que você se constrói a partir do momento que você gostar daquele espaço, gostar daquela instituição e querer devolver, e querer talvez multiplicar. Porque você está numa instituição como o BTV, como Campus Avançado, ou como o MAC, através de seus projetos sociais, é você começar a pensar no que a gente está fazendo hoje e discutindo muito,
que já era discutido lá atrás, mas agora a gente, por conta da internet, todo mundo discute nas suas fóruns e tudo mais, é a gente começar a puxar. Se a gente consegue algum tipo de conhecimento, desenvolvimento, vamos puxar quem está lá junto com a gente, no mesmo espaço lá de território, para cá. Pum. Se a galera está lá no Morro do Palácio, eu vou puxar para cá de apropriação, porque já teve momentos, talvez hoje não mais, mas discutindo sobre isso com outros jovens em outras oficinas lá atrás, de pessoas de fora dos bairros mais concentrados da cidade de Niterói, não ter vindo para o centro. Isso a gente está falando de Niterói, uma cidade que é um ovo. Pessoas, tipo, lá no Matapaca, lá no Jacaré, não conhecer o centro da cidade. Sabe? Isso é uma coisa muito ruim, em termos de quem mora num espaço, num território, não se apropriar dele, porque ou determinado tipo de políticas ou de ações políticas empurram aquela pessoa para ela só estar ali e não sair dali. Acho que é isso. Oi, eu não consigo não me emocionar com isso. Eu realmente hoje estou tocado. Eu queria muito, antes de você falar, eu queria colocar aqui, e aí, para fechar tudo, né? Tem essa filosofia, que é uma filosofia que a gente tem discutido muito por conta do panafricanismo, as pessoas têm discutido muito o recorte racial na nossa sociedade, né? Que é uma filosofia do Ubuntu, que é uma filosofia que é utilizada em N países do continente africano, de que é o pertencimento e de ser porque você é e porque nós somos. Então, a partir do que Luciano ele é porque a BNTV foi, porque o Campus Avançado foi, porque o Dave, e a Márcia, e a Dani, e a Paula, e todo mundo da BNTV é. Então, se eu sou o que eu sou hoje, eu sou um pouquinho e um pedaço de cada pessoa que eu fui tendo a oportunidade de conhecer e construir. O Telto foi um, o Josemias foi um, o Marquinho veio toda hora na minha cabeça, que o Marquinho a Gleice e o Marquinhos, para mim, é o casal 20, né, do Palácio, né? Eu conheci eles, adolescentes, e eles estão com uma família maravilhosa. Se vocês estiverem assistindo, um beijo para vocês também. Então, eu sou porque essas pessoas são, e eu acho que também eu contribuí um pouco para que elas também sejam. Então, um Ubuntu aí, e finalizo aqui a minha explanação. Você esqueceu de falar da Camilinha, que teve mais ou menos a mesma situação que você. Ela entrou como aluna e depois virou professora aqui no... Camila é uma pessoa que também tem um carinho especial, porque a gente foi dupla de produção de várias coisas no Campus Avançado. A Camila do Preventório, que eu estou falando, a Camila do Palácio, que ela entrou como aluna e virou professora também. Isso aqui aconteceu muito. Você falou da minha família, mas a tua família também estava aqui dentro, que teu pai também foi professor aqui do verdade. São as redes que a gente está criando. A rede de afeto. Isso, falando de afeto, eu estou vendo aqui a Maria Lígia, minha amiga lá de Mato Grosso, que eu amo, uma poetisa fantástica. Ai, como está me fazendo bem, essa live. É um desgaste absurdo ter toda semana que fazer uma live. Trilhões de coisas que eu tenho que fazer. Você, na minha opinião... Bota o Telto aí na tela. Cadê o Telto? Você é imortal. Telto, eu tenho que falar com o Telto, porque o Telto é meu cúmplice nisso. Aqui, ó, o Avictor já está dizendo aqui que tem que acabar, que vai cair. Olha só, olha o Avictor. Não pode. Dave. Olha só, nem fala nada, porque senão ele vai derrubar. Senão ele vai derrubar a gente, e eu não posso terminar essa live sem pedir a Inês para falar um pouquinho da Casa Verde. Eu preciso muito, e ele está aqui na agulha, até com o filme da Casa Verde, que, para quem está assistindo aqui essa live, é um dos projetos mais incríveis. Sabe dessas maluquices, essas inspirações, essas viagens, mas que é um negócio que é engraçado, né? Mas bonito e que tem uma história forte. Fala aí, Inês, não deixa acabar aí, porque senão a Victor acaba e derruba. Fala do projeto da Casa Verde, por favor. Eu não sei nem se assim, especificamente da Casa Verde, mas eu queria pensar um pouquinho na cidade de Niterói, quando a gente teve lá esse último edital aí de ação local, né?
só para a gente relembrar, se eu não me engano, se eu estiver errado, me corrija, Dave. Nós tivemos, acho que, em torno de 100 inscrições. Foi. Gente, isso significa que nós temos em torno de 100 ações incríveis, maravilhosas, invisíveis. Algumas mais, algumas menos, enfim. Mas só para mostrar o potencial da nossa cidade. 100 projetos se inscreveram em torno. Tivemos 20 premiações, né, contempladas. Havia possibilidade de se pedir para se tornar ponto de cultura na aplicação do edital. Acho que a maioria dos projetos solicitaram, né? Então, hoje são projetos chancelados com o ponto de cultura. Então, assim, Niterói é um burburinho, Niterói é um celeiro, é uma incubadora de ações inovadoras e, como o Luciano falou, de pura resistência, gente. Resistência, insistência e utopias. A Casa Verde, nós estamos fazendo 10 anos. Alguém aqui já ouviu falar? 10 anos de projeto dentro da cidade. E dinheiro público, só o prêmio que nós ganhamos, que a gente está até hoje, né, aplicamos para restaurar a arquitetura, que tem um monte de problema, o telhado está lá ainda para ser terminado, mas já foi um avanço, mas é um avanço que ainda não sustenta, né? não permite que esses processos se enrobusteçam e irradiem mais como poderiam. E não só a Casa Museu, sei de vários outros. E aí, Luciano, é interessante que esse grupo, então, dessas ações locais, né, se tornou um grupo que troca entre si, um participa com o outro, mas isso também é um dilema, porque a gente acaba trabalhando um com o outro sem recurso. Então, eu convido alguém para ir lá na Casa Museu, ou alguém me convida e a gente vai, porque a gente é essa rede, que a gente acredita no sonho e a gente faz acontecer, mas, afinal de contas, as pessoas precisam viver, né? Precisam se profissionalizar. Então, a maioria desses projetos, como eu vi também na live do esporte, eles estão na categoria de voluntariado. Agora, você fazer anos, uma vida inteira de voluntariado, é algo que a gente tem que pensar. Qual é o limite? Aonde isso começa e aonde isso acaba? Só que uma das coisas que eu acho que a gente hoje, né, aí o Luciano falou, né, em relação à pandemia, a gente tem que criar mecanismos, estruturas, eu fico achando que é realmente continuar a sonhar, né? Porque o projeto da Casa Verde, ele é um projeto de sonhos. Vou dar um exemplo de hoje. Tá? Um exemplo hoje. Ano passado, nós fomos convidados para o Museu Bispo do Rosário pela querida Diana Coker para participar da exposição lá no museu. E aí a exposição foi prorrogada, e aí veio a pandemia, ia ser desmontado em junho, não foi. E aí, de repente, a Diana agora me fala, a gente conversando, como é que seria para desmontar a exposição, o museu mandar, né, a coleção que foi, voltar aqui para o Bumba. Aí ela falou, Inês, em meio a tanta coisa ruim, a gente está tendo uma coisa bacana, que é um parceiro 0800 que está se propondo a fazer uma visita virtual de toda a exposição, todos os artistas que estão lá, nessa utopia, né, que é o nome da exposição. Então, a gente vê que coisa linda aconteceu, mas por que está acontecendo? Porque alguém chegou junto, porque é um daqueles que sonha, é um daqueles que insiste e resiste em fazer. A Casa Museu... Olha a grota, olha a grota. A grota. Olha, toda vez que vocês ouviram falar Guilherme, era esse Guilherme que é o Luiz Guilherme Vergara. É o Luiz Guilherme Vergara, que é um grande parceiro. É um grande parceiro. E eu vou te dizer, David... Inês, ele é um inspirador, né? Ele é. Eu acho que o Vergara e aí, se você me permitir abrir esse parênteses aqui, tive a oportunidade de conhecê-lo, acho uma pessoa maravilhosa. O Vergara é uma dos sujeitos, né? Uma das pessoas, uma pessoa que está inserida dessa sociedade nossa, que é isso, ele abre espaço, ele é ponte. Ele é um criador de ponte. Ele é um conector de fios.
é uma ponte, na verdade. Ele se coloca como ponte. Ele consegue fazer essa conexão muito bem. O Márcio que aparece aí da grota, o Márcio que aparece aí da grota, também é a mãe dele que começa, ele dá continuidade, que esse projeto maravilhoso. Isso tudo é Niterói. A gente é bairrista pra caramba. Agora, David, remando contra a maré, né? Porque, como a gente sabe, muitas coisas acontecem, às vezes, nos desvios, né? Porque nós estávamos, como o Telto falou, Telto fazia parte dessa equipe, no MAN, Rio de Janeiro. Tá? A gente estava previsto para atuar no Rio de Janeiro. E aí eu estou lá fazendo o programa Família em Trânsito, que eu tinha essa ideia de circular em outros espaços para pensar a família na contemporaneidade e tal. A gente faz uma primeira parceria piloto com uma pessoa da CPMA, Central de Penas e Medidas Alternativas de Niterói. Estava com um projeto maravilhoso. E então a gente começa esse trabalho. E um dia lá no MAN, uma pessoa desse grupo, que era o pessoal cumprindo pena alternativa, um grupo de mais ou menos 25 pessoas, ele fala, olha, tem lá em Niterói um senhor que mora no Bumba, que ficou viúvo e achou uma carta de amor da esposa. E ele está muito deprimido, mas ele fica muito feliz quando ele lê essa carta de amor com outras pessoas. E a gente tinha como premissa, lá nesse Família em Trânsito, que nós só teríamos o encontro seguinte se o grupo tirasse qual era o próximo roteiro e se houvesse essa mobilização, essa energia para ir, né? E aí foi super interessante, porque ele falou, por que vocês não querem ir lá? Aí eu falei, olha, eu super top, se o tribunal topar, porque o tribunal colocava transporte, tinha um lanche, enfim. E aí a gente atravessa, mas veja bem, tinha que haver um certo... Como é que se diz? Eu tinha que convencer, né, de certa forma, a nossa equipe, o nosso próprio trabalho e a mim mesma, que eu deveria cruzar a Bahia. Agora, nós cruzamos a Bahia, fazendo esse roteiro não previsto, né, trabalhando com as incertezas. Mas volto a falar no Guilherme e na Jéssica, né? Porque quem está por detrás do núcleo experimental é o Instituto Mesa. E eles deram a carta branca. Não, vai lá, vai, continua. E nós ficamos. Então, praticamente os 2 primeiros anos na Casa Museu foi um programa fechado, no sentido como lidávamos com essas questões muito do mundo privado de cada um, porque as pessoas estavam cumprindo pena, e tinha a roda de terapia comunitária, que o tribunal também, pioneiramente, tinha instituído. Então, era aquela miscelânea, né? Era a arte contemporânea, o acervo lá do MAN, a roda de terapia comunitária e as premissas da própria CPMA. E aí a gente se encontra com o seu Hernandes. E aí acontece aquela química, aonde ele se sente acolhido, mas todo mundo do grupo se sente acolhido com aquele senhor lá, beirando os seus 80 anos, que tinha construído a casa sozinho aos 70, que após o luto começa a se reinventar através dos objetos que restaura a partir do lixo. Então, né, aquelas pessoas que estavam muito fragilizadas com as suas histórias. O grupo tinha mãe acompanhando o filho, tinha mulher acompanhando o marido, vice-versa. Era um grupo assim, bastante interessante, porque aí você vê também, né, os familiares indo cumprir a pena com seus familiares, porque, enfim, esse projeto acabava entrando dentro desse... Mas, para encurtar a história... Né? Se a gente não tivesse ido, porque é lógico, depois o núcleo atuou por um bom tempo no MAN, depois o núcleo fechou suas atividades, que eram patrocínio da Petrobras, na época tivemos outros patrocínios também, e a Casa Museu continua até hoje, né? 10 anos. Então, assim, operando com essa rede, sabe, Luciano? Porque as pessoas chegam juntas para
trabalhar. Celto já esteve lá, Jefferson, né, o Josemias já teve N vezes envolvidos com vários projetos lá com a gente. Mas o que eu quero dizer é isso: Niterói é esse caldeirão de ações, de potências. Inclusive, nesse momento, o Instituto Mesa está preparando a sua 6ª edição da revista Mesa, que está trazendo como conceito vidas escondidas. E vão vir aí histórias de Niterói, a Casa Verde é uma delas, vão vir histórias do Gradim, um outro grupo de São Gonçalo, enfim. Agora, gente, isso tudo é possível porque as pessoas se envolvem. E a gente, às vezes, pergunta, né? Pô, o que é que nutre? E eu acho que é esse sonho, essa capacidade de sonhar, né? A gente tem lá, vamos dizer assim, o trio, porque eu acho que, como em todo lugar, tem que ter os ativadores. Guilherme é o grande ativador, ele é o pai da ativação, né? Para quem né, tem ele como o grande mestre lá, né? O grande professor que inspirou e que ensinou e que mostrou muitos caminhos, essa ativação ela tem que existir. Então, no caso lá da casa, nós temos um trio de ativadores, né? Que é o próprio seu Hernandes, que é poeta, escritor, inventor, artista, ele é um pouco de tudo. A Priscila Grimberg, que é a querida amiga, parceira, maravilhosa, e eu. Só que junto com a gente vem uma rede enorme para fazer acontecer. Mas, assim, nada está dado. Tem os momentos que a gente consegue produzir mais, os momentos que a gente produz menos, exatamente por causa disso. E como tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Porque, como não tem muito dinheiro envolvido, funcionam a partir de outras lógicas bem diferentes e que promovem muita alegria também. Olha, infelizmente, eu estou recebendo aqui notícia que vai cair a live. Vai cair a live. A gente já está com 1 minuto e 37. E ele fez aí um macete que ele não fez a gambiarra. Que ela caiu, ele Tá ele é ninja agora. Ele é ninja do tempo. Ele pega o tempo. O tempo ele leu a biografia do Steve Jobs toda, seu bobo. O Avigdor, a propósito, é meu sobrinho neto. Eu tenho muita vaidade de falar disso. Tá explicado agora. Tá explicado. É nepotismo. Olha, eu sabia que ele não tem a mínima condição de estar na situação dessa. Aí agora sim. Tá explicado. Esse boicote. No próxima edição do Papo na Subida, quem vai ser o âncora? Vai tirar o Theo, vai ser a Víctor lá, cara de Playmobil. Bem-vindos e tal. Já conhece, tá na cara. Calma, Theo. É um processo. Calma. Eu vou ter que me dizer. Essa capacidade de síntese que você tem, ninguém vai tirar de você, não. Você consegue fazer a apresentação. Gente, sabe fazer a cabeça legal. Se você concorda com o Luciano, me ajuda a expulsar a Víctor aí. Curte não, aí você já está pedindo uma revolução. A gente é mais complicado. Você tem que arrumar mais gente, calma. Eu vou aproveitar, olha só. Aí, viu, tem uma colher de chá, ele botou você na tela agora aí, ó. Aqui, ó, tô treinando já, cara. Eu tô treinando. Ele vai ver só, respeita a minha barba, fios brancos na minha barba. Tira ele, Victor, tira ele. Não, agora também não quero aparecer, não, mano. A Victor vai virar uma lenda nas lives. Todo mundo fica perguntando quem é Victor, quem é Victor. Aqui, ó, pode deixar todo mundo na tela aí, que a gente está se despedindo, todo mundo dando um teloguinho. E aí eu vou dar uma boa noite para todo mundo que está assistindo, para minha amiga Célia Dantas, e dando boa noite para Célia Dantas, eu estou dando boa noite para todo mundo que está aqui. Olha lá, o Papo na Subida. É minha plaquinha do Papo, pô. Você tem que inventar uma maneira de inverter as letras, fica sempre ao contrário. Tem que botar ao contrário, Theo. Ela já está ao contrário, gente. Ela já está ao contrário. Não, mas você está invertido. Não, já botei ao contrário, espelhado. É da formação da letra. Se eu colocar ao contrário, nem rola, tá ligado? Rola, se você puxar pra cá, o P jogar pra lá, dá. Mas vamos lá. É da grafia, mano. Aqui é da grafia da parada. Telto. Oi?
queria aproveitar aqui um segundo, se é que a gente ainda tem, para a gente também deixar aqui uma homenagem especial a Eliane Carrapateiro, nossa querida amiga. Sim. E do Força, Eliane! Força! Do nosso querido companheiro também, que partiu, né, recentemente, mas que foi parte... Maldão. Ronaldo, nosso querido companheiro, que fez parte dessa história, né, e deixou saudade. E aí a nossa querida Eliane, que ela receba o abraço aqui da gente, que esse calor do Arte e Ação Ambiental dessa família possa estar com ela, e que ele, lá onde estiver, abençoe aqui as nossas ações Máximo respeito. Ele é ligado à terra, ao plantio, né? As ervas. O Luciano falou que é fruto disso tudo, né? Agora é o contrário, você virou árvore, tá entendendo? Agora você tá dando... Na verdade, eu tô semeando agora, né? Mas é verdade, agora já... É porque, cara, a gente está tendo agora com jovens comunicadores, e aí para finalizar, né? Os jovens comunicadores, que é uma formação que a gente está tendo online com a juventude de Niterói, São Gonçalo. Tá uma coisa muito fervilhante, assim, tá muito bacana. E em tempos de pandemia, a gente está conseguindo atingir bastante gente. E é isso, é a multiplicação. São 500 jovens em 2 municípios muito próximos, Niterói e São Gonçalo, debatendo racismo, sexismo, LGBTQI, a sociedade em geral. A gente busca sempre trazer palestrantes e pessoas para participar das salas. A gente tem tido muito abertura junto com pessoas da área da saúde de Niterói para discutir com a gente e levantar esse debate sobre a pandemia que está acontecendo no Brasil, principalmente no recorte da cidade de Niterói e São Gonçalo. Então está muito legal. Só para dizer para vocês que a gente está trabalhando e criando uma rede bacana aí. Olha só, a gente falou tantos nomes, e o Leandro está aqui o tempo todo. A gente tem que falar mais um nome da equipe educacional lá do museu, que trabalhava... 3 horas agora. Tinha, né, o Inês? Não falou... sim. Inclusive, o Telto, no início, falou que eu fui a coordenadora. Não, a coordenadora lá foi a Bia Jabor, queridíssima amiga, profissional. Bia, Daniel, só gente boa. Verdade, galera. Carmen, Leandro, o próprio Leandro foi coordenador. Leandro, aquele gol azul do Leandro famoso, quando subiu o palácio, todo mundo já sabia. Ela falava, é o cabeludo. Roberta Condeixa também, nossa gratidão. Roberta Condeixa, Márcia Campos, querida também. Sim. Nossa, ajuda aí, gente. É muita gente. A própria Jéssica, né, esposa do Vergara, né, Jéssica Goben também, uma queridíssima. Enfim, são tantos. Tatiana Diniz, nossa mentora, jornalista. Nossa, é muita gente boa. Sim. Carlos Arthur Felipe. O bruxo. Tudo lá atrás, gente. Na época, a Dora Silveira era a diretora do MAC, acabou conquistada, né, por toda essa galera maravilhosa do Palácio, levando a ideia desse projeto para o Oscar Niemeyer. O Oscar Niemeyer se apaixonou e rapidamente se propôs a fazer o projeto do Maquinho. Então, vejam só quantos acontecimentos, quantas pessoas, né? Eu acho que essa a ideia... José Mestre tomou um tapa nas costas do prefeito. Foi. Nós fomos convidados para ir na... Fala aí, como é que foi o cumprimento do Jorge Roberto? Como é que o Jorge Roberto Silveira te cumprimentou? E aí, jovem? Muita resenha. É isso, né, gente? Muita coisa. Muita história. E lembrando o Niemeyer quando falava, né? Cara, a arquitetura passa, tudo passa, mas os amigos ficam. E eu acho que ele foi a grande inspiração também para a gente pensar naquele primeiro momento de Maquinho. Era esse diálogo dessa arquitetura com essa paisagem, com essa história do Brasil, que também está ali na entrada da Bahia, né? Os marisqueiros do Palácio, todos os nordestinos que vieram habitar o Palácio e fazer história longe das suas terras e que, né, procriaram, tem hoje aí várias gerações.
Verdade. Olha, o tempo eu posso mandar um abraço rapidinho? Tem que acabar... Oi? Fala, Posso mandar um abraço rapidinho? Pode. Não, queria mandar um abraço para a Lê. Ela apareceu aí na mensagem. Ela tem um projeto também muito bonito, chamado Teto. É um projeto que constrói casas. Constrói casas, ela aí mesmo. Constrói casas para pessoas que estão com as casas assim, meio ruim. Aí eles fazem um ratatá. Sim. Um projeto muito bonito. Projeto maneiro. E uma excelente fotógrafa também. Opa, colega. Parabéns. Ale, chega mais, vamos trocar ideia. Vou pedir para você me aceitar como amigo no Facebook aí. É isso aí, como galera. reformar a cara do... Se o projeto dela tiver como reformar a cara do Avigdor também, a gente vai ajudar. Bota a gente no cantinho. Ela é voluntária há muito tempo da Organização Social Terra. Bota a gente no cantinho para terminar com o anúncio da Câmara do José Emílio. Vamos ver se top. Pessoal, vamos anotar isso aí. Essa continha. Tô esperando subir a subida lá no Bumba, tá, pessoal? Fechou, estaremos lá. Assim que acabar essa pandemia aí, né, pessoal? Só faltam R$400. Amplia um pouquinho mais para dar para as pessoas anotarem o número da conta. Já falta menos, porque uma pessoa conhecida já mandou R$100. Opa! Olha aí, vamos conseguir fechar até amanhã, pessoal. Maria Helena já mandou R$100 aí. Falta pouco, hein? Ale, ajuda aí, Ale. Faz a sua gente, aqui, ó. Pessoal, façam igual a Maria Helena. No nome é Maria Helena, Inês? Façam igual a Maria Helena. Minha tia querida. Façam igual a Maria Helena. Ajudem aí o nosso querido, extraordinário fotógrafo Josemias Moreira. Eu tenho certeza que essa câmera vai ser de grande valia para ele, de grande valia para nós. Niterói merece. Niterói é uma cidade tão linda. Vai trazer merece um fotógrafo da como sociedade da cidade de Niterói. Fala aí, Isso aí. José, fala. Vamos fazer a exposição aqui ao Palácio Online, no Papo na Subida? Vamos Demorou. Fazer. Vamos fazer. Já é. Muito bom. A Ale falou que vai ajudar aí, Jéssica. Olha, a Ale vai ajudar. Ale vai ajudar, hein? Manda pelo WhatsApp. Para essa câmera vai sair rápido. Tem como descontar. Tem como descontar o resto do cachê do Avigdor pra gente fechar essa câmera hoje ainda? Pra acabar logo, pra dar certo aí, pra gente conseguir, cara. Eu quero... vamos que vamos. Ele vai cortar. Não aguento isso não. Pessoal, valeu, prazer. Muito obrigado.